Estamos começando mais um programa do Movimento Perfeito na TV, um programa inteiramente voltado para a educação emocional. Eu sou Rosalia Schwark, apresentadora desse programa, psicóloga e criadora do método do Movimento Perfeito. O que é esse método do Movimento Perfeito? Depois de 23 anos de experiência profissional na área da terapia cognitiva, conhecendo várias áreas que trabalham com a mente, com o cérebro de forma mais objetiva, como a psiconeurociência e a hipnose, eu criei o meu próprio método, que é o método do Movimento Perfeito de controle mental. Para que você entenda o movimento perfeito, eu vou também lhe dizer o que o movimento perfeito não é. O movimento perfeito não é pensamento positivo. Tem muitas pessoas que dizem assim, vão lá no encontro da Rosalia Schwark, do Movimento Perfeito, ela vai lhe ensinar a pensar positivo. Não é pensamento positivo, é muito mais do que isso. Você mesmo muitas vezes tem pensamento positivo e não é por isso que você às vezes atinge o que você quer, porque precisa se trabalhar dentro da gente profundamente algumas crenças limitantes, principalmente crenças de insuficiência. Não sou suficientemente bom, o mundo não é suficientemente bom, o outro não é suficientemente bom. E essas crenças é que realmente atraem coisas boas ou ruins. Não apenas pensar no que eu quero ou pensar bonito. É muito mais profundo do que isso e o movimento perfeito é muito mais profundo do que isso. É óbvio que o pensamento positivo é um caminho muito interessante, mas precisamos trabalhar muito mais. O movimento perfeito não é uma religião. Veja bem, até isso as pessoas confundem. Porque nós temos uma comunidade de 6.000 pessoas, cada encontro leva de 400 a 600 pessoas lá, pessoas que estão adeptas a essa filosofia. É uma filosofia de vida, mas não é religião nenhuma, nem grupo, enfim, sabe por quê? Porque não existe requisito nenhum para você participar, basta você querer. E nem requisito nenhum para você permanecer. Você vai, você continua, você se diverte, lhe faz bem, você continua. Eu sempre digo, um dos princípios que eu uso, não existe nada mais importante do que se sentir bem. E esse é o movimento perfeito. O movimento perfeito não é o dono da verdade. Veja bem, a gente tem apenas um caminho, um ponto de vista. E existem vários caminhos para você seguir. Você pode nos conhecer, gostar e fazer. E ser feliz e aprender, principalmente, a utilizar o seu grande potencial, que é o cérebro e sua forma de pensar. A missão do Movimento Perfeito, desses encontros gratuitos, é criar uma comunidade de pessoas que, aprendendo a pensar, aprendam a viver melhor e se tornem um modelo de inspiração, para finalmente nós sairmos desta quantidade de pessoas negativas, pensando negativas, envolvidas com coisas negativas e viver um mundo melhor a partir de nós sendo modelo de pessoas construtivas e que sabem usar o seu grande potencial, que é o cérebro. Eu, Rosalia Schwark, tenho a formação de psicóloga. Me formei aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Depois eu fui para Buenos Aires e fiz a especialização em Jung, em terapia junguiana. Eu não optei pela terapia freudiana, que é a base aqui do estado do Rio Grande do Sul. E depois eu fui para os Estados Unidos, me especializei em hipnose ericksoniana e também em psiconeurociência. Juntei tudo isso no meu método, todas essas bases num único método, criando técnicas de controle mental. Como é que o movimento perfeito trabalha? Como é que eu trabalho? Vou dar um exemplo para vocês simbólico. Você, eu, todos nós, não nascemos com crenças de certo e errado. Nós temos um eu natural, que eu vou colocar aqui sobre essa mão direita, que é as nossas capacidades naturais, que são os nossos instintos, que é a capacidade do nosso cérebro e a capacidade das nossas células. Nós somos perfeitos naturalmente, temos um potencial que cada vez mais a ciência está provando. Quem? A neurociência, a biologia molecular e até a tão famosa física quântica. Desse outro lado, eu vou colocar a nossa parte condicionada. Quando nós nascemos, nós aprendemos a nos condicionar via as pessoas mais próximas. Cada vez que o nosso comportamento ou o nosso sentimento não estavam em acordo com os nossos educadores, nós fomos julgados. De tanto medo de sermos julgados, criamos os nossos mecanismos de defesa, que podemos chamar do nosso ego. O nosso ego é aquele que usa de estratégias para se proteger pelo medo da desaprovação. Quanto maior o medo da desaprovação, quanto maior a necessidade de ser aprovado, aceito, amado,
mais julgamos a realidade, mais julgamos a nós mesmos e vivemos reduzidos nas possibilidades. O movimento perfeito, ele tenta dissolver, ele ensina a dissolver os seus julgamentos, principalmente os de insuficiência e os limitantes, e a fortalecer esse seu eu natural, que é muito poderoso e que a ciência atual está comprovando. Como é que a gente faz isso? Através de técnicas de potencializar, como técnicas de alinhamento, como técnicas de meditação que propiciam uma mente limpa e focada, como técnicas de estar por dentro da sua tabela de vibração, que eu uso muito, que indica a quantidade de fótons que tem cada emoção, e outras técnicas de estratégia mental. Nós fizemos isso através dos encontros gratuitos lá na Anhiggs. Nós cobramos um preço simbólico de R$3 para podermos nos manter naquele teatro maravilhoso da Anhiggs, onde você toda semana pode ir lá e aprender a fortalecer essa sua natureza poderosa, ao contrário dos seus julgamentos e dos seus medos. Você também pode fazer isso através de cursos vivenciais e também através do atendimento individual. Eu atendo individualmente as pessoas, mas deixa eu deixar claro, nós não fizemos terapia. Nós trabalhamos com um descobrir do mapa cerebral, das crenças limitantes e técnicas para dissolver. Tudo com a intenção de fortalecer a sua natureza poderosa. As suas células, a unidade menor da consciência, ela é muito poderosa, ela garante a sua saúde e elas são influenciadas pela sua forma constante de pensar. A sua forma constante de pensar também influencia a química de um órgão poderosíssimo, que é o seu cérebro. Se você está animado ou desanimado, saiba, são seus pensamentos que estão produzindo isso. Se você está sentindo alguma emoção, não são os fatos em si, são as suas interpretações dos fatos que estão produzindo essas emoções, positivas ou negativas. Nós, nos encontros, e eu individualmente também, eu gosto muito de utilizar a ferramenta da alegria e do humor. Por isso, sim, eu sou uma psicóloga que faço peças teatrais, faço esquetes, tudo com a intenção de que você se mobilize. Rindo, você se dê conta de uma série de coisas. Como também temos momentos de reflexão, onde nós refletimos sobre a nossa natureza e refletimos sobre o que mais nos impede de ser feliz, os nossos preconceitos, sim, e os nossos julgamentos. Fizemos uma festa maravilhosa, que foi a festa de 2 anos do Movimento Perfeito nesse final de semana. As pessoas me perguntam, mas tu está fazendo até festa, Rosalia? Sim, porque nós sabemos que o humor e a alegria são emoções que fortalecem o nosso sistema imunológico, nos tornam mais saudáveis, diminui o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumenta o nosso poder de sermos saudáveis e fortes. Fizemos festa, sim, para criar uma comunidade, porque a alegria, o viver bem e ficarmos o mais neutro possível para podermos viver uma realidade expansiva é, sim, uma filosofia do Movimento Perfeito. Venha participar, todos vocês são nossos convidados para participar desta filosofia que é o Movimento Perfeito.